Hoje nós vamos dar continuidade à série Pentecostalismo, a nossa história. Eu vou evitar estar falando aqui pentecostalismo e pentecostalidade, tá bom? Para a língua não enroscar. Mas hoje, precisamente, nós vamos concluir essa série, onde nós abordamos aqui durante algumas semanas sobre a nossa tradição e fé pentecostal. Não sei se você lembra, eu quero recordar com você. Nas primeiras semanas, o pastor Neilson esteve aqui falando sobre a história do pentecostalismo, a partir de Pentecostes e também do avivamento da Rua Azusa. Logo após, o irmão Pedro também esteve por aqui por mais 2 semanas, de maneira muito didática, ensinando sobre os dons do Espírito. E para concluir, o pastor Neilson esteve aqui mais 2 semanas falando sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. E em todo esse tempo, foi afirmado aqui pelo menos 3 distintivos, 3 características que diferem, que distinguem a nossa fé e tradição pentecostal. Não sei se você lembra, nós falamos aqui sobre o batismo no Espírito Santo ou o enchimento do Espírito Santo, os dons espirituais ou a continuidade dos dons espirituais e a evangelização. E hoje eu vou abordar essa última característica, a evangelização ou a pregação do evangelho por meio do Espírito Santo. Como o pastor Neilson disse aqui semana passada, os maiores missionários e evangelistas da história foram de tradição pentecostal, carismática ou continuista. Amém? Mas, antes de entrarmos na palavra, eu quero fazer aqui algumas afirmações que eu entendi ser muito importantes e necessárias por hoje ser a conclusão da série. E talvez muito do que eu vou falar aqui nessas afirmações você já compreende, você já entende, mas por ser a conclusão da série eu achei muito importante e necessário fazer essas afirmações. E a primeira afirmação é: quem é o Espírito Santo? Se a equipe de mídia puder me ajudar aí com o slide. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, queridos, não é um poder, embora ele nos capacite com poder. O Espírito Santo não é um dom, embora ele capacite a sua igreja com dons espirituais. O Espírito Santo não é uma energia, não é um fogo, não é um arrepio ou um sentimento, ou qualquer outra coisa desse tipo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece, ele intercede, ele testifica, ele fala, ele cria, ele tem uma mente e ele tem vontade. O Espírito Santo é mas o Espírito Santo não é qualquer pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho. O Espírito Santo carrega a mesma essência de Deus Pai e de Deus Filho. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, queridos, é Deus. Ele esteve presente na criação, pairando sobre a face das águas. Ele esteve presente na criação quando Deus Pai disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele esteve presente e está presente em toda a narrativa da redenção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus e isso é muito importante entendermos, querido. Porque muitas das vezes nós fazemos como o autor Francis Chan diz em seu livro, e nós deixamos ele esquecido. Muitas das vezes o Espírito Santo é o Deus esquecido. Quantas vezes você, por exemplo, dentro do seu quarto, um momento onde ninguém estava vendo, você pecou, esquecendo que Deus estava do seu lado na pessoa do Espírito Santo. Que o Deus estava em você na pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes nós esquecemos do Espírito Santo e quando lembramos dele, lembramos das sensações que ele proporciona, da capacitação que ele derrama sobre nós. Nós lembramos do fogo, do poder do Espírito Santo, mas esquecemos que ele é uma pessoa e que ele é Deus. A segunda afirmação que eu quero fazer nessa manhã é sobre qual é a operação, a função do Espírito Santo na igreja de Cristo. Então, é muito importante nós também entendermos não só quem é o Espírito Santo, mas qual o papel, a operação dele na sua igreja. E o papel do Espírito Santo, querido, não é nos causar arrepios. O papel do Espírito Santo não é nos causar sensações legais, embora tudo isso aconteça quando ele manifesta da sua presença. Nós somos pentecostais e gostamos daquele arrepio. Gostamos de derramar nossas lágrimas na presença dele, mas a função dele não é essa.
O Espírito Santo não veio para que a gente pule, grite ou chore. Embora tudo isso também aconteça quando nós estamos cheios dele. Mas a operação do Espírito Santo na igreja é, em primeiro lugar, convencer. A Bíblia diz em João 16:8 que quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Primeira função, primeira operação do Espírito Santo em nós crentes é nos convencer dos nossos pecados. Segunda coisa é operar conversão. 1 Coríntios 12:3 diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa. A operação da salvação em nós é por meio do Espírito. A salvação ela é operada em Cristo, na cruz, em sua obra redentora e salvífica, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos capacita com fé para que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então não importa se você é da linha calvinista ou da linha arminiana, é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te conduz em arrependimento e é Ele que te dá fé para crer que Jesus é o Senhor. Terceira coisa que o Espírito Santo faz em nós, Ele testifica a nossa identidade. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos guia a toda a verdade, João 16,13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele aponta, Ele testemunha de Jesus. João 15:26, mas eu enviarei a vocês o encorajador ou o consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará e falará ao meu respeito. O Espírito Santo, como disse o irmão Pedro aqui, nas duas ministrações dele, capacita a igreja com dons. 1 Coríntios 12:11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os a cada um individualmente conforme Ele quer. Você pode até clamar e deve pedir por dons, como ensinou o Pedro e o pastor Neidson, mas o Espírito Santo deposita o dom em cada um conforme Ele tem vontade, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. Ele é o selo da nossa esperança. Ele é a prova de que estamos em Deus e Deus em nós. E por último, que é o que nós vamos falar nessa manhã, Ele desperta, impulsiona e capacita a igreja a pregar o Evangelho. Então abra comigo agora a sua Bíblia. Agora sim nós vamos entrar na palavra, depois de fazer essas afirmações que eu achei muito necessárias. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Se achar, você já pode dizer um amém. Se você vê o irmão do seu lado aí que está sem a Bíblia, auxilie ele na leitura. Podemos ler juntos? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. E é uma continuação do evangelho escrito também por Lucas. É como se Lucas estivesse dando continuidade a uma mesma história, que começou com Jesus e agora tinha continuidade por meio do Espírito Santo e da igreja. É bem provável que, com esses dois livros, o autor Lucas pretendesse compor uma única história, uma única narrativa em duas partes. É como séries, como filmes que têm a primeira e a segunda temporada. O livro carrega o nome de Atos dos Apóstolos, mas alguns ousam em dizer que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, visto a atuação marcante do Espírito em todas as suas páginas. Mas, na verdade, em Atos, Lucas, ele escreve esse livro narrando o nascimento e expansão da igreja por meio da pregação do Evangelho. O que Lucas quer descrever em Atos é como a igreja nasceu e expandiu por meio da pregação do Evangelho.
E Lucas, em todo o livro, descreve o papel importante do Espírito Santo em tudo isso. A expansão da igreja não foi uma iniciativa de Pedro. A expansão da igreja não foi uma iniciativa dos apóstolos. Mas a expansão da igreja, por meio da pregação do Evangelho, foi uma iniciação e uma ação do Espírito Santo atuando nos discípulos de Jesus Cristo. Acabamos de ler Atos 1:8. E ali Jesus está ressurreto, passando ali, em média, mais ou menos 40 dias com os seus discípulos. E creio que ao fim desses 40 dias, ele olha para os seus discípulos e diz: você lembra daquilo que eu falei para vocês há uns dias atrás? Vocês lembram da ordem que eu dei a vocês alguns dias atrás? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram disso? Então, queridos, vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Vocês não vão conseguir cumprir com essa ordem que eu estou lhes dando sozinhos. Não é suficiente apenas o intelecto. Não é suficiente apenas a boa vontade. Não é suficiente apenas a boa eloquência. É necessário algo maior. É necessário que vocês recebam poder do alto. É necessário que vocês recebam uma unção, uma capacitação especial para isso. Não sei se você sabe, mas o próprio Jesus, enquanto ministério terreno, encarnado em corpo humano, ele necessitou da ação do Espírito Santo para cumprir o seu propósito. O próprio Jesus disse em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. O próprio Jesus, sendo Deus, necessitou da ação do Espírito Santo, o capacitando para pregar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos presos e recuperar a vista dos cegos. Então Jesus fala: olha, vocês não vão conseguir cumprir com esse propósito, cumprir com essa ordem que eu estou lhes dando sozinhos. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser na força do seu intelecto, não vai ser na sua capacitação humana. Eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês e Ele vai ungir, capacitar vocês para a pregação do Evangelho. Portanto, permaneçam em Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas. Era preciso, queridos, que o Espírito Santo caísse sobre aqueles homens, agisse naqueles homens, dentro deles e através deles, para que de fato eles fossem testemunhas de Cristo. E a palavra testemunha relata alguém que viu e ouviu. É alguém que vai falar, testemunhar de algo que viu e ouviu. E além disso, é alguém que está disposto a dar, a entregar a sua vida para testemunhar daquilo que viu e ouviu. E assim a igreja avançou. Assim a igreja cresceu, ela avançou de Jerusalém a Roma no poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que capacitou a igreja para viver e pregar o Evangelho. Everett Harrison diz: o Espírito Santo é a fonte da pregação eficaz. E vamos ver isso em todo o livro de Atos. Se você puder, não feche a sua Bíblia, a gente começou em Atos 1:8, mas a gente vai discorrer um pouco no livro de Atos, pelo menos até o capítulo 10. Aqueles homens, depois da ordem de Jesus, voltam para Jerusalém. E agora ali reunidos em um só lugar, eles perseveram em obediência e oração, aguardando ansiosamente pela promessa feita por Jesus, que o Espírito Santo iria descer sobre eles. Até que de repente, como falou o pastor Nício aqui semana passada, até que de repente, o Espírito Santo veio sobre cada um deles que estavam ali. E esse acontecimento, quer dizer, é um acontecimento histórico. Um acontecimento precioso e importante. Preste atenção, é o próprio Deus vindo estar em meio aos seus discípulos. A descida do Espírito Santo em Atos 2 não é um derramamento apenas de poder, não é um derramamento apenas de unção e capacitação, mas é o próprio Deus vindo estar em meio ao seu povo. Aquele dia era dia de Pentecostes, a cidade estava cheia de gente de toda parte. Religiosos estavam ali para renovar a sua aliança com Deus e também agradecerem pelo tempo de colheita. A cidade estava cheia de comerciantes que aproveitavam daquele festejo para fazer as suas vendas. E sabe o que acontece? É nesse cenário, onde a cidade estava cheia, superlotada, de gente de toda parte do mundo, que o Espírito Santo desce sobre aquele lugar. E ali acontece um avivamento, amém?
Não amém. Pegadinha. Não amém. E você vai entender por quê, e espero que você me entenda. Se você ler o versículo 6, diz que essa multidão, ao ouvir o som do vento, ouviu o barulho da multidão, de vozes, correram e ficaram espantados. Eles não foram tocados com avivamento, eles ficaram espantados, desesperados. O que é que está acontecendo? No versículo 12 diz que muitos ficaram admirados e perplexos. Sabe o que é perplexo? Eles ficaram assim, ó, de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. Outros até zombavam, dizendo, eles estão bêbados. Diante daquele acontecimento do derramamento do Espírito Santo, diante do som de um vento impetuoso, diante do barulho de muitas vozes, diante de um sinal maravilhoso e milagroso das línguas como de fogo, algumas pessoas ficaram perplexas e admiradas. Outras ficaram espantadas. Outras até zombaram. E se você analisar bem, verá que o derramamento do Espírito Santo naquela ocasião trouxe muita confusão, que só foi cessada com a pregação do Evangelho. E eu não estou aqui, queridos, afirmando que o Espírito Santo de Deus é confusão. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que naquele momento onde o Espírito Santo foi derramado, houve confusão. As pessoas não foram tocadas por ele. Elas ficaram espantadas, admiradas, perplexas e até zombando do que Deus estava fazendo. Por quê? Hernani Dias Lopes diz, porque o milagre abre porta para o Evangelho, mas não é o Evangelho. A cura e sinais apontam para o reino vindouro de Deus, mas não é o reino de Deus. O milagre e o barulho atraem multidões, mas não gera transformação. Por isso, talvez uma das principais operações do Espírito Santo na igreja é capacitar o crente para pregar o Evangelho. Porque naquele momento houve confusão, e nós vamos ver no decorrer dessa ministração, que só foi cessada a partir da pregação do Evangelho. O derramamento do Espírito Santo, segundo o próprio livro de Atos, não é um fim em si mesmo. O Espírito Santo, segundo Jesus, ele veio para revestir de poder os discípulos, para que eles fossem testemunhas. O Espírito Santo estava ali empoderando os cristãos para testemunhar de Cristo através da vida e da pregação do Evangelho. E naquela ocasião, onde diante de muito barulho, de um som de vento impetuoso, muitas pessoas falando, muitas pessoas admiradas e perplexas, muitas outras confusas e espantadas, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e ele começa, como o pastor Neide falou semana passada, a explicar o que estava acontecendo. Ele diz, olha, o que vocês estão pensando está errado, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados. O que está acontecendo é o que foi dito por Joel, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí, cheio do Espírito Santo, impulsionado, empoderado, capacitado pelo Espírito Santo, ele pega essa oportunidade. E o que é que ele faz? Ele prega, porque o Espírito Santo não veio para nos dar um arrepio, ele veio para nos capacitar para pregar. Então ele prega o Evangelho, versículo 22 de Atos 2, você pode ler comigo. O povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sob o seu domínio. Versículo 33. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. O que é que Pedro faz em meio àquela confusão? Pedro prega o Evangelho. Pedro fala do Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia de como Deus opera a salvação por meio de Cristo Jesus. E o que é que Pedro está fazendo aqui? Pedro fala da vida, da morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Porque a pregação do Evangelho, ela não se resume na morte de Jesus, queridos. Esse é um evangelho incompleto. O evangelho não se baseia no que Jesus fez na cruz,
mas no que ele fez em toda a sua vida, morte, ressurreição, ascensão, e concluirá no seu retorno. Então Pedro prega o evangelho completo. Em meio àquela confusão, Pedro, impulsionado pelo Espírito, prega o evangelho, e isso traz consciência àquele povo. E no versículo 37 diz: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e se entreguem a Deus. E ali, mais de 3.000 pessoas reconheceram a Cristo como seu Senhor. E ali é o start da igreja. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo pregou o evangelho. A ação do Espírito resultou em pregação do evangelho. E a pregação do evangelho gerou convicção de pecado e arrependimento. Agora sim houve um avivamento. 3.000 almas se renderam a Jesus. Até então era só confusão. E é muito importante você entender isso. Porque o mover do Espírito Santo, sem a pregação do evangelho, é confusão. E nós vemos isso em muitas igrejas no Brasil. Quem aqui já viu vídeos? Eu sou da Bahia. As igrejas da Bahia, o pagodão panhando, os irmãos, sem preconceito aqui, tá? Com roupas semelhantes à da religião de matriz africana, o pau quebrando e os irmãos rodopiando, e é só barulho e confusão. Não há pregação do evangelho, não há salvação, não há verdadeira igreja. Em outras igrejas nós vemos os dons fluindo, pessoas revelando CPF, enfermidades, curando e fazendo coisas do tipo, sem a pregação do evangelho. O que acontece? Pessoas emocionadas que não se converteram, não nasceram de novo. A igreja só avança e só cresce mediante a pregação do evangelho de homens cheios do Espírito Santo. E vale abrir um parêntese aqui. Pedro fez naquele dia o que nós fazemos aqui domingo após domingo. Pedro começa a pregação do evangelho dizendo: vocês o pregaram na cruz e o mataram. O que é que Pedro está fazendo? Apresentando o que o pastor Adilson fez agora há pouco: a pecaminosidade e a depravação do homem. Pedro está dizendo: vocês estão longe de Deus a ponto de crucificarem a Jesus. A pregação do evangelho é uma boa notícia, mas antes da boa notícia precisa vir a má notícia. Nós estamos depravados e precisamos de salvação. Pedro prega o evangelho cheio do Espírito Santo. Antes de falar de perdão, ele fala da culpa. Antes de falar da cura, ele revela à multidão a sua doença. E antes de falar de redenção, ele revela o pecado que a humanidade carrega. E ao ouvirem isso, aqueles homens reconhecem a obra salvífica de Jesus e se entregam a Deus. Essa é a pregação eficaz, a pregação direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 3, acontece novamente a mesma coisa. Mais uma vez, uma multidão admirada e perplexa. Agora, por outro motivo, porque Pedro e João estavam indo orar no templo. Eles se deparam com um homem paralítico que há muitos anos estava paralítico. Aquele paralítico pede esmolas, pede algo que pudesse o ajudar. E Pedro fala: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem levantou e imediatamente entrou no templo, pulando, gritando e adorando ao Senhor. E ao ver aquilo, aquela multidão que estava no templo ficou perplexa e admirada, a ponto de se prostrarem diante de Pedro e João. Percebam, queridos, aqueles homens estavam no templo, eles eram religiosos, eles eram judeus, eles estavam no templo prestando culto a Deus, e eles sabiam claramente que idolatria Deus abomina. Mas eles estavam tão perplexos e admirados com o milagre que Pedro operou, que agora eles se prostram diante de Pedro e João e começam a adorá-los. Eles se tornam idólatras. E Pedro, mais uma vez, diante desse cenário de confusão, de perplexidade, de admiração, de idolatria, o que é que Pedro faz? O que o Espírito Santo capacitou para fazer. Pedro prega o evangelho. Você está me entendendo nessa manhã? Atos capítulo 3, versículo 12. A pregação de Pedro. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele.
Porque olham para nós como se tivéssemos feito o homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos antepassados que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que o assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Pedro, mais uma vez, direcionado pelo Espírito Santo, ele prega o Evangelho. E ele começa, mais uma vez, apontando a pecaminosidade dos homens, dizendo: vocês rejeitaram o santo e justo, vocês mataram o autor da vida. E aí Pedro novamente fala da vida, morte e ressurreição de Jesus. E o que acontece? Mais uma vez, avivamento. Muitos dos que ouviam a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000 vidas, 5.000 homens. Mais uma vez, Pedro se levanta e prega o Evangelho, cheio do Espírito Santo, e almas se convertem. Da mesma forma que o pretentoso incidente de Pentecostes serviu de tema para a pregação do seu primeiro sermão, a cura do coxo tornou-se pretexto para o segundo. No primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Nesse segundo sermão, mais 2.000 pessoas aceitaram a palavra. E é o que os pastores têm falado aqui domingo após domingo. A única maneira saudável do crescimento da igreja é a pregação fiel da palavra. A pregação do Evangelho é o principal instrumento para produzir o crescimento saudável da igreja. Só há avanço e crescimento genuíno da igreja com a verdadeira pregação do Evangelho. E a verdadeira pregação do Evangelho só ocorre com homens e mulheres cheias do Espírito Santo, ungidas e capacitadas pelo Espírito Santo. Agora, por conta desse mesmo milagre, por conta dessa mesma pregação, Pedro e João são presos. Agora Pedro e João estão diante dos sacerdotes, do capitão da guarda e dos saduceus. Pedro está diante dos homens mais ricos, mais intelectuais e mais poderosos da época. E o que é que Pedro faz? Pedro prega o Evangelho. Atos, capítulo 4, versículo 8. Eu vou deixar abrir que a primeira frase é muito importante. O que é que está escrito aí? Pedro o quê? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores... Olha mais uma vez Pedro apontando a pecaminosidade dos homens. Mais uma vez Pedro apontando a depravação dos homens, dizendo: foi vocês que o crucificaram, foi o pecado de vocês que o mataram. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, aí Pedro começa a pregar o Evangelho. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Mais uma vez, Pedro prega o Evangelho, queridos. Agora presos, enfrentando uma dificuldade, eles mais uma vez, cheios do Espírito Santo, pregam o Evangelho. Eles apontam a pecaminosidade dos homens. Eles falam da vida, morte e ressurreição de Jesus. E dizem: não há outro nome em que vocês podem encontrar salvação. E aí, diante daquele cenário, o que acontece? Aqueles homens ficaram perplexos e admirados com a pregação de Pedro, a ponto de dizer: eles são homens indoutos, incultos, iletrados. Como podem eles ter tanta autoridade naquilo que eles estão falando? Eles reconhecem que Pedro estava carregando algo diferente. Nós sabemos o que é: o Espírito Santo. E aí, eles dizem: olha, mas para que não haja maior divulgação entre o povo,
vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome. E aí Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e que vimos. O que é que Pedro está falando? Não podemos deixar de ser testemunhas. Nós não podemos, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos empoderados do Espírito Santo, nós estamos ungidos pelo Espírito Santo, nós não podemos deixar de ser testemunhas, nós vamos continuar pregando sobre aquilo que nós ouvimos e que vimos. E aí, uma vez solto, Pedro vai aos seus colegas discípulos, aos seus irmãos, conta tudo o que estava acontecendo. E aí, ao ouvirem isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Mas diante do ocorrido, diante do acontecido, o que eles fazem? Eles oram por mais do Espírito Santo. Para que por meio do Espírito Santo, para que por meio do poder do Espírito Santo, eles pudessem continuar anunciando a palavra do Evangelho. Queridos, eles estavam sendo perseguidos, ameaçados de prisão e de morte. Mas eles continuam convictos do seu propósito, que é ser testemunha. E ser testemunha é estar pronto, estar apto a entregar a sua própria vida para testemunhar daquilo que ouviu e de que viu. Aqueles homens estavam prontos a gastarem a sua vida pela pregação do Evangelho. E enquanto oravam, a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam tremeu, e todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda coragem saíram para anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está sendo encorajado, impulsionado, direcionado a gastar a sua vida na pregação do Evangelho, desconfie o quanto do Espírito Santo você está carregando. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Quando você é salvo, você é selado pelo Espírito. Depois, como o pastor Neidson ensinou aqui, tem a bênção subsequente, ou a segunda bênção, onde você é cheio do Espírito. E se você não está sendo encorajado, impulsionado, direcionado a pregar o Evangelho, desconfie do quanto do Espírito você está carregando, queridos. Eu estou vendo a irmã ali, Thalita ou Thalia. Eu acompanho ela no Instagram, acho que praticamente diariamente ela aparece no Instagram, bota a cara dela no Instagram, para quê? Para anunciar o Evangelho. Você no seu trabalho tem oportunidades diárias de falar do Evangelho. Você na sua casa tem oportunidades diárias de falar do Evangelho. Se você não está fazendo isso, desconfie do quanto do Espírito Santo você está carregando. Porque quando eu olho para a história de Atos, todos que foram cheios, todos que receberam do Espírito Santo, eles se disponibilizaram a gastarem a sua vida na pregação do Evangelho. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Pastor Neidson, acho que em todas as suas ministrações dessa série, ele falou que o Espírito Santo, o batismo no Espírito, não se resume em orar em línguas. Não se resume em colocar a mão em alguém e essa pessoa ser curada. Mas talvez o principal foco que o Espírito Santo é derramado sobre nós é para que nós fôssemos empoderados para ser testemunhas e pregássemos o Evangelho a toda a criatura. Está me entendendo? Glória a Deus. Sabe, queridos, mesmo diante de tamanha repreensão e perseguição, aqueles homens cheios do Espírito Santo oraram por mais do Espírito para que eles pudessem continuar pregando o Evangelho. Percebam como o Espírito Santo impulsiona os discípulos a pregarem o Evangelho durante todo o livro de Atos. É como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Pregue a tempo e fora de tempo. É isso que está acontecendo em Atos. Em Atos 6, Estevão, a Bíblia diz que ele, um homem cheio do Espírito Santo, ele se coloca diante dos acusadores e ele prega o Evangelho. Em Atos 9, Paulo, após se converter e ter os seus olhos abertos, ele sai de sinagoga em sinagoga, pregando o Evangelho, dizendo que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus.
Em Atos 10, Pedro é enviado à casa de Cornélio. E Cornélio era um oficial romano, que segundo a Bíblia, Cornélio era um homem respeitado por todos. A Bíblia diz que Cornélio era um homem devoto e temente a Deus, justo, e que sempre estava orando ao Senhor. Agora, Pedro não está mais diante de um povo confuso, Pedro não está mais diante de um povo perplexo, Pedro não está diante dos seus acusadores e opositores, Pedro não está diante de um paralítico, Pedro está agora diante de um homem temente a Deus. E o que Pedro faz? Prega o Evangelho. Porque, queridos, o Evangelho não é apenas para a salvação do perdido, mas também é para a edificação e amadurecimento da igreja. O Evangelho ele não é pregado até que alguém seja salvo. Aí depois que ele é salvo, ele agora vai viver ouvindo outras coisas. Não. O Evangelho ele é pregado para que haja salvação, mas também para o amadurecimento e crescimento daquele que foi salvo. Então Pedro agora está diante de um homem temente a Deus, que orava ao Senhor todos os dias, justo e reto. E o que Pedro faz? Pedro prega o Evangelho, porque todos que são cheios do Espírito Santo são impulsionados a pregar o Evangelho. Então Pedro prega o Evangelho. Atos 10, 36. Esta é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, e onde o mataram. Penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. E ele nos mandou anunciar essa mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou como juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá perdão de seus pecados por meio do seu nome. Pedro prega o Evangelho. Fala da vida, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. E naquele dia não só Cornélio, sua família e seus amigos, mas uma multidão de ímpios recebem o Evangelho. E a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, eles receberam do Espírito. E aí Leandro Vieira diz que o Espírito Santo vem para a pregação do Evangelho, mas também pela pregação do Evangelho. Então o Espírito Santo ele capacita o homem para pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho manifesta o Espírito de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo ele capacita o homem para pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho gera um ambiente para a manifestação do Espírito. Enquanto Pedro pregava, todos foram cheios do Espírito Santo e foram batizados nas águas. Por meio da pregação, sabe, queridos, em todas as ocasiões, Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele pregou o Evangelho. Em meio à confusão, Pedro pregou o Evangelho. Em meio à zombaria, Pedro pregou o Evangelho. Em meio à idolatria, Pedro pregou o Evangelho. Em meio aos seus perseguidores, Pedro pregou o Evangelho. Em meio aos incrédulos, Pedro pregou o Evangelho. Em meio aos crentes e aos gentios, Pedro pregou o Evangelho. E eu poderia continuar falando aqui de todo o livro de Atos, de momentos onde homens empoderados e impulsionados pelo Espírito Santo pregaram o Evangelho. O livro de Atos, ele é um livro histórico, mas é também um livro teológico. E sendo um livro teológico, o livro de Atos traz fundamentos para a igreja. E é esse fundamento que nós precisamos entender e colocá-lo em prática nessa manhã. Que fundamento é esse, Bruno? Que o Espírito Santo veio sobre nós para um fim específico, para a pregação do Evangelho. Deus nos deu o seu Espírito. Deus derramou de si mesmo sobre nós, e esse Espírito nos capacita, nos habilita para a pregação do Evangelho. Em Atos 1, eles receberam poder para testemunhar. Em Atos 2, eles cheios começaram a falar das grandezas de Deus. Em Atos 2,14, cheio do Espírito Santo, Pedro prega o Evangelho. Em Atos 4,8, Pedro, novamente cheio do Espírito Santo, prega diante das autoridades. Em Atos 6, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo,
prega talvez o sermão com mais referências bíblicas descrito na Escritura. Em Atos 9, Paulo começa a pregar o Evangelho guiado pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, que estava sobre Pedro, Paulo, João, Estevão, está sobre mim e sobre você, queridos. É Ele que nos desperta, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos encoraja e nos capacita para a pregação do Evangelho. E talvez você que está aqui nessa manhã se ache incapaz. Talvez você que está aqui nessa manhã se ache incapaz de falar do Evangelho para um familiar, de falar do Evangelho para um amigo, de falar de Jesus na sua casa, para a sua família. Talvez você que está aqui, todos os domingos ouvem essa palavra e não consegue transmitir ela para aqueles que precisam recebê-la. Talvez você não se sente impulsionado e encorajado e capaz de falar do Evangelho no seu trabalho. E deixa eu te falar uma coisa, de fato, você é incapaz. Eu sou incapaz. O pastor Claudemir é incapaz. O pastor Neide, o irmão Pedro, todos que sobem aqui são incapazes. Nós somos tão incapazes que Jesus precisou dizer: vocês não vão conseguir sozinhos. Vocês vão precisar do Espírito Santo. Por isso permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, esse sim, vai capacitar vocês a pregarem o Evangelho. Sem o Espírito Santo, de fato, nós não conseguimos, queridos. Mas você que está aqui, que nasceu de novo, deixa eu te falar uma coisa: o Espírito de Deus está aí. Quem aqui talvez tem menos tempo de conversão? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Você que se converteu ontem, o Espírito Santo já está aí, queridos. Olha o que acontece em Atos 2. O Espírito Santo cai sobre aquele povo e a multidão ouvia eles falarem a maravilha de Deus. No mesmo momento que eles receberam o Espírito Santo, eles já falavam das maravilhas de Deus. Porque o Espírito Santo nos capacita para isso. De fato, somos incapazes. Sozinhos nós não conseguimos, mas nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos unge, que nos capacita para a pregação do Evangelho. Nós somos chamados, queridos, para sermos testemunhas. Testemunha daquilo que nós ouvimos e que vimos. E o Espírito Santo é que nos capacita, é que nos dá o empoderamento para sermos essas testemunhas. É Ele que nos capacita para a pregação do Evangelho. Amém? Olha o que Paulo escreve, não precisa abrir, em 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo. É por meio do Espírito. 1 Coríntios 2:4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Nessa manhã, queridos, eu quero te encorajar a você ser testemunha de Cristo. Eu quero te incentivar a você ser testemunha do Evangelho. E eu te digo isso porque o Espírito Santo está aí com você. O que você precisa para a pregação do Evangelho já está aí. Você, domingo após domingo, você ouve e vê a pregação do Evangelho aqui. E você tem o Espírito Santo que te empodera, que te capacita para transmiti-la. E eu vou concluir com um resumo dessa palavra. Se você puder ajudar com o slide aí, o pessoal da mídia. Eu acho que eu vou terminar até cedo demais, eu fiquei preocupado de me alongar. Mas eu prometo que não vou embromar aqui no final para prolongar, tá bom? Na hora de terminar, a gente termina mesmo. Mesmo que seja cedo, é bom que a gente almoça cedo. Amém? É o poder, é o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Tem um slide aí. O Espírito Santo concede poder aos crentes para serem testemunhas de Jesus em todas as nações. É Ele que vai nos dar capacidade, habilidade e autoridade para pregarmos o Evangelho em todos os lugares. Então, queridos, é o Espírito Santo que não vai só apenas te capacitar e te empoderar para a pregação do Evangelho, mas Ele vai te despertar. Ele vai te impulsionar, te encorajar para que você pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, seja a ocasião seja favorável ou não.
É o Espírito Santo que dá direção e sabedoria ao crente para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo guia os discípulos, ele lhes dá sabedoria para compartilhar o Evangelho de forma eficaz. É Ele quem vai nos dar a estratégia e a forma correta de falarmos do Evangelho em cada lugar e situação diferente. É Ele que vai nos dar discernimento e sensibilidade para abordarmos o Evangelho nos momentos oportunos. Sabe aquele momento que você está ali com seu amigo conversando, conversa nada a ver, e você sente de Deus, de falar de Jesus, do Evangelho naquele momento? É o Espírito Santo te dando discernimento e sensibilidade para abordar o Evangelho no momento oportuno e correto. Ele vai te dar estratégias, discernimento de falar do Evangelho de maneira correta. Preste atenção, eu vi o Leandro Vieira falando sobre isso. Em Atos 2, o Espírito Santo cai ali sobre todos. E todos que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar as maravilhas de Deus. Ou seja, eles começaram a anunciar o Evangelho. Eles começaram a falar sobre Deus. Mas ainda, aquele povo falando sobre Deus, a multidão estava perplexa, admirada e confusa. Por quê? Porque em cada ambiente é necessário a pregação do Evangelho de maneira estratégica para que aquela multidão, aquele lugar onde você está pregando o Evangelho, entenda a mensagem. E aí Leandro Vieira fala que Pedro teve a ação do Espírito Santo que impulsionou a falar do Evangelho naquele momento de maneira que todos pudessem entender. Então o Espírito Santo ele vai te capacitar, te dar estratégias e discernimento e formas de você falar do Evangelho que todos ao seu redor possam entender. O Espírito Santo é quem dá unidade e capacitação à igreja para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo une a igreja em um só propósito, para pregar e proclamar o Evangelho. É Ele que nos capacita para trabalharmos juntos na grande comissão. É o Espírito Santo que gera essa unidade. Nós aqui temos o missionário, o pastor Safuate. Ele vai ao campo e nós estamos unidos com ele. Ele está pregando o Evangelho, nós estamos orando, intercedendo e financiando. Nós temos aqui uma ONG que acolhe refugiados. Talvez não é você que está lá na ponta, acolhendo aquele refugiado, falando de Jesus para ele, mas você está orando, intercedendo e financiando para que isso aconteça. Por quê? Porque o Espírito Santo une a igreja para a grande comissão. E por fim, transformação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel é pregar o Evangelho. Nosso papel é anunciar o Evangelho. Quem convence o homem é o Espírito. É o Espírito Santo que transforma os corações dos que recebem a mensagem do Evangelho. Então não se preocupe, achando que você vai pregar e a pessoa não vai compreender, que você vai falar do Evangelho e a pessoa vai rejeitar, porque isso não cabe a você. Seu papel, sendo empoderado e direcionado pelo Espírito Santo, é anunciar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem conduz o homem a ter convicção de pecado e ele ser conduzido ao arrependimento, é o Espírito Santo. E eu separei 2 textos para a gente concluir essa mensagem. Se você pudesse, coloca de pé comigo. Um deles é o texto que toda vez que eu leio eu choro. É o texto que talvez fale mais comigo na Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça. Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo: cara, a minha vida não é preciosa, em nada eu tenho apreço pela minha vida, a não ser por uma única coisa, que eu cumpra o propósito que Deus me designou, que é a pregação do Evangelho. 2 Timóteo 4:1, nós lemos um pouco aqui mais cedo, diz: diante de Deus, Paulo exortando a Timóteo. Considera essas palavras de Paulo para você nessa manhã. Paulo não está falando a Timóteo, Paulo está falando a você agora. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Paulo está insistindo aqui agora. Paulo está exortando. Paulo está encorajando. Ele diz: pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo,
em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você igreja, você parte da Misfave, você meu irmão em Cristo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o teu chamado. Você é cheio do Espírito Santo e é comissionado por Ele a pregar o Evangelho. A gente tem, antigamente, a gente tinha mania de fazer um apelo emocional. Você que quer receber essa capacitação, essa unção agora, do Espírito de Deus para pregar o Evangelho, vem aqui na frente. A gente vinha, chorava. No outro dia estava todo mundo errando do mesmo jeito. Eu não quero te emocionar nessa manhã, queridos. Mas se você quer ser essa pessoa empoderada pelo Espírito, ungida pelo Espírito, capacitada pelo Espírito, aí no seu lugar mesmo, fecha os seus olhos comigo. E é você mesmo que vai orar.